professores, tudo bem? Meu nome é Marluce e vou estar aqui junto com vocês compartilhando as atividades do Manual do Professor, da lição Tesouros Infantis. E hoje nós vamos falar da lição número 10, que tem por título Uma Visita Durante a Noite. O objetivo dessa nossa lição é ensinar às crianças que Jesus conhece os nossos pensamentos e a nossa oração e que quer nos atrair para si, para sermos transformados. E no decorrer e final desta lição, os nossos pequenos devem saber que Jesus conhecia Nicodemos e o que ele sentia. Por isso que Jesus mostrou para Nicodemos a necessidade que ele tinha de nascer de novo. Nossos pequenos também devem sentir confiança no nosso Jesus e o desejo de seguir pelo caminho da salvação. Também devem responder buscando um encontro com Jesus e um novo nascimento. Nós temos algumas leituras adicionais que os irmãos professores podem estar aí lendo para enriquecer, para ajudá-los na preparação desta aula. E essas leituras se encontram no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 21, e também no livro Desejado de Todas as Nações, nas páginas 167 até 177. Lembrando, professores, que ao iniciarmos a nossa aula com os nossos pequenos, devemos louvar ao nosso Criador pela oportunidade de estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. Também devemos pegar com toda reverência a Palavra de Deus e ler com os nossos pequenos o verso que é da nossa lição, que no caso esta lição é do livro de João, no capítulo 3 e o verso 3, que diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E então agora convidar um dos nossos pequenos para que suplique a presença de Deus em nosso meio, né? E aí depois então de feito isso, vamos agora começar as atividades dessa lição aqui número 10. E a nossa primeira atividade é conquistar a atenção dos nossos pequenos. E a proposta do Conquistando a Atenção para a lição número 10 é que levemos imagens, fotos de crianças, de bebês recém-nascidos. Eu não tinha fotos impressas, nem muitas imagens de crianças recém-nascidas. Então, eu acabei colocando até aqui de um maiorzinho, mas o ideal sejam de bebês. Aqui tem um bebezinho aqui, ó, de repolho, temos um bebezinho aqui de abelhinha, né? Tenho aqui outros bebês. E nós vamos mostrar, então, essas imagens para as nossas crianças e vamos perguntar o que são essas fotos? São fotos de quem? Com certeza vão responder de imediato que são fotos de bebês. E nós vamos perguntar então o que precisa para que esses bebês cresçam fortes e saudáveis, né? E eles com certeza vão nos responder. Criança sempre pronta em participar, né? Vai então dizer sobre o alimento, né? Para esses recém-nascidos, o leite materno, né? Para esses que já estão maiores, quase caminhando. Aqui, ó, nós precisamos aí oferecer frutas, legumes, verduras, para que eles possam crescer fortes e inteligentes para a glória de Deus. Então, nós vamos dizer para os nossos pequenos: vocês sabiam que na Bíblia tem a história de um homem adulto, grande e forte, que Jesus falou para ele que se ele não ficasse igual um recém-nascido, ele não poderia entrar no reino dos céus? Com certeza, alguns dos nossos pequenos já vão lembrar da história de Nicodemos. E então agora nós vamos dar entrada, vamos iniciar agora a história proposta aqui da lição número 10. E nós temos também uma proposta aqui de atividade diferente para contar essa história, uma dinâmica diferente, que é a utilização de um lenço ou de um cachecol. No caso aqui eu tô com um cachecol, para a gente estar contando a história para os nossos pequenos. Vocês têm duas opções aqui que dá aqui no manual para nós. Que é de nós oferecermos um cachecol ou um lenço para cada um dos nossos alunos, ou só um para a professora estar usando.
quando a gente vai decidir, a gente deve levar em consideração se a nossa turma é muito grande, se temos muitas crianças agitadas. Talvez se tiver muitas crianças agitadas, o ideal é que só a professora utilize o cachecol durante a contação da história. Mas se a gente tem um grupo pequeno, né? As crianças são calminhas, aí a professora pode então estar oferecendo um cachecol ou um lenço para cada criança estar participando aí durante a contação da história. E nós vamos começar então aqui a nossa história, falando para as crianças, né? Que hoje nós vamos falar de um homem chamado Nicodemos, que um dia à noite decidiu lá para o Monte das Oliveiras para encontrar a Jesus. E ele foi bem à noitinha, quando provavelmente todas as pessoas estavam na sua casa dormindo. E ele decidiu ir neste horário para que ninguém visse ele indo conversar com Jesus. Durante essa história, nós vamos ver vários momentos onde nós temos a orientação de como utilizar esse lenço na contação da história. Eu não vou contar a história toda, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas, por exemplo, ali tem uma parte onde fala assim, que Nicodemos, ele era um estudante da palavra de Deus. Então, olha aqui, vocês podem utilizar assim o seu cachecol ou o seu lenço. Enrolar, né, como um rolo de Deus antigamente, nos rolos, e mostrar para ele que ele era um estudante da palavra de Deus. Então, ir desenrolando aqui este rolo. Também escolhi aqui um pedacinho aqui da história para estar falando com vocês, que fala assim, ó. Mas quanto mais Nicodemos ouvia Jesus, aí você coloca aqui o seu lenço como se fosse um fone de ouvido aqui, ó, nos ouvidos, né? Mas ele desejava ter um novo coração. Você pode colocar o seu lenço aqui. Ele queria ser salvo e Jesus sabia disso. Por isso, explicou que Nicodemos precisava acreditar que o Salvador era o prometido de Deus. Por fim, Jesus disse, ele seria levantado na cruz. E aí a gente levanta o lenço ou cachecol e a gente fala assim, e quem cresce nele seria salvo. Então, professores, nós precisamos ler bastante a história para a gente estar familiarizado com essas orientações de utilização aqui deste lenço. Acredito que as crianças vão gostar muito, vai chamar bastante a atenção deles, principalmente se eles tiverem a oportunidade de participar também com o lencinho, fazendo aí os gestos como a professora ou o professor estará fazendo. Aí agora, turma, falando como se estivesse falando para as crianças. Agora, professores, irmãos, nós vamos para a parte do revisando aí a nossa história. Bem legal essa proposta aqui de atividades do revisando, porque as crianças não estarão respondendo verbalmente, mas elas estarão respondendo com ações que serão propostas por vocês. Então vamos lá, vou fazer a primeira e a segunda pergunta com vocês. Tem várias perguntas aqui, acho que são 2, 4, 6, 8, 10 perguntas do revisando. Vamos fazer 2 para vocês terem uma noção de como que é. Então assim, a primeira pergunta é, se Nicodemos foi ter com Jesus quando o sol ainda estava alto, bata os pés no chão. Neste momento, as crianças devem ficar em silêncio, porque Nicodemos foi encontrar com Jesus quando? Quando estava à noite, né? E todos estavam dormindo para que ninguém pudesse vê-lo. A segunda pergunta do revisando vem falando assim, se Deus sabe tudo o que precisamos, mesmo antes de pedirmos, fique em pé. Então, neste momento, os nossos pequenos devem o quê? Se levantar, né? Então, é assim que eles estarão interagindo e respondendo o revisando aí a nossa história, tá bom? Agora, nós vamos passar, irmãos, para a parte do memorizando. Eu estou seguindo aqui exatamente como está no manual, tá bom? Pois lá, até para ficar mais fácil, se vocês quiserem ver o vídeo, já ir acompanhando no manual. Então, vamos lá. A gente vai para a parte do memorizando. A parte do memorizando, professores,
Primeira coisa que nós devemos fazer é ler o verso com as crianças, com os pequenos. Então vamos lá. Lá no manual já temos isso aqui para impressão, inclusive colorido. É que eu imprimi em preto e branco, então aí para ficar mais bonitinho assim, mais coloridinho, chamar a atenção das crianças, eu coloquei aqui as borboletinhas coloridas aqui. E o sulfite, como ele é muito fino, lá no manual faz essa proposta de a gente estar fazendo um recorte, colando então num color set para ficar assim mais firme. Então eu optei por fazer colorido, para chamar aí a atenção das crianças e colocar essas borboletas, mas os irmãos também já têm a opção de imprimir colorido, tá? Então vamos lá, a gente faz a leitura com os nossos pequenos e a gente explica para eles. Então aqui assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. E aí a gente vai falar para os nossos pequenos o que é nascer de novo, né? É ter um encontro com Jesus. E a partir desse encontro agora, então, ter uma nova vida, né? Uma nova vida, uma vida transformada pelo nosso Jesus. E aí nós temos uma proposta de memorização que é misturar então esses trechos desse verso, misturar e pedir agora para que a criança coloque em ordem novamente este verso. E depois que ela colocar em ordem, então ela pode fazer a leitura. Você pode convidar as várias crianças para participar dessa dinâmica, né, de estar misturando. Ou se você tem um grupo, uma sala muito grande de tesouros infantis com muitos alunos, você pode também utilizar aquela outra técnica que a gente usa, né, que dá para colocar ali na parede assim, os versinhos, né, um do lado do outro. A gente lê, depois a gente tira uma parte, depois a gente tira outra parte, né, até que a gente perceba que os nossos alunos decoraram aí esse versinho que eles devem memorizar. Bom, bem legal essa dinâmica aqui para memorizar. E agora então nós vamos para a parte do aplicando. E aí, gente, lá no manual também tem uma folha. Eu gostaria de ter trazido a folha inteira aqui para vocês verem como ela está lá, né? Aqui eu já montei, já recortei aqui na parte de cima, tinha um casulinho para recortar e a borboleta, então eu já recortei. Já coloquei a borboleta aqui dentro do casulo, tá? Então, no aplicando, você já vai apresentar essa atividade aqui pronta, tá? E aí você vai falar, então, para os nossos pequenos aqui, para eles, né? Que a lagarta, né? Ela come todas as folhinhas, as verdurinhas, né? Isso é muito ruim. Assim é uma pessoa que comete pecado. A gente faz muitas coisas ruins, né? Faz muitas coisas ruins, né? Às vezes a gente mente, desobedece o papai e a mamãe. Às vezes a gente responde mal para algum irmão da igreja, né? Essas são coisas ruins, né, que acontecem. Mas quando a gente tem um novo nascimento, um encontro com Jesus, nós somos transformados. E agora a gente não faz mais essas coisas feias de lagartas, mas a gente vive como uma linda borboleta. E aí, gente, a gente tira essa borboletinha daqui. Eu coloquei muito no fundo, ficou difícil de tirar. A gente tira essa borboletinha aqui, que os irmãos podem fazer bem coloridinha. E a gente fala para os nossos pequenos que agora a gente tem uma vida transformada, uma vida diferente. E nós não vamos mais fazer aquelas coisas feias que nós fazíamos antes, mas agora com essa vida transformada, nós vamos fazer as outras pessoas felizes, nós vamos fazer o papai e a mamãe felizes porque nós vamos ser crianças obedientes, nós vamos fazer os irmãos da igreja felizes porque nós vamos amar os nossos irmãos, vamos orar por eles, vamos tratá-los bem, né? Então há uma transformação na vida da pessoa, da criança que se encontra com Jesus, né? E aí a gente deve orar, né? Falar para as crianças, vamos orar, pedindo a Jesus uma transformação, um novo nascimento de todas as crianças
que estão ali na ESIR, né? Pediu para que eles orem, orar ali com eles e também pediu para que eles orem em casa durante toda a semana pelas crianças dali, da nossa escolinha, da ESIR, por eles, para que Jesus possa dar um novo coração para eles, né? E aí depois nós vamos para a última parte aí da nossa lição, que é contando aos outros. Aí a gente também vai usar essa atividade, irmãos, para as crianças contarem para os outros. Se os irmãos ainda tiverem tempo para fazer com as crianças essa atividade na sala de aula, legal. Caso não tenha, vocês podem estar explicando para as crianças, eles podem fazer em casa com o papai e com a mamãe. Então, como eu falei para os irmãos, né, eu recortei aqui, tem a parte de cima, onde tem a borboleta para eles colorirem e tem essa parte do casulo para eles estarem montando aqui e fazendo aí então essa bolsinha para estar guardando aqui, ó, a borboleta. E como vai funcionar essa parte de contando aos outros? Depois que eles montarem aqui essa atividade deles com esse casulinho aqui também tem aqui uma mensagem toda especial, nosso versinho, né? E aqui, ó, eles vão então mostrar para as pessoas, eles podem ler aqui, né? Se crermos em Jesus e arrependidos lhe pedirmos perdão pelos nossos pecados, ele vai transformar as nossas vidas. Agora então eles podem ir com essa atividade, falando, né, para os amiguinhos da escola, para os vizinhos, às vezes sai na rua, né, para brincar, ou no quintal vem algum amiguinho. Então agora a gente pode incentivar eles a contar essa história da transformação da lagarta em borboleta, que é como Jesus faz, né, como Jesus faz com todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Então essa história é muito bonita, acredito que as nossas crianças vão amar, as atividades estão muito lindas, né? Oro para que Deus possa abençoar a sua aula, possa te dar muita sabedoria, né? Para estar então trabalhando com os pequenos lá na sala da ESIR. E agora neste momento desejo fazer uma oração com vocês, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de trabalharmos para Ele juntamente com seus cordeirinhos. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo teu infinito amor e cuidado, pelas tuas bênçãos e pela oportunidade que o Senhor nos dá de trabalharmos na tua obra, ajudando, Senhor, na formação do caráter dos nossos pequenos na sala da ESIR. Pedimos em nome de Jesus que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajude a sermos novas criaturas, para a glória do teu nome santo. Nos dê sabedoria, Senhor, para ensinarmos os seus cordeirinhos e abençoe, Pai, cada criança que está na sala de ESIR, para que eles possam compreender a tua mensagem e tenham força, poder do Espírito Santo para desejarem colocar em prática tudo aquilo que eles têm aprendido. Esteja ao nosso lado, dirija os nossos passos, abençoe, Senhor, cada aula que temos preparado, para que seja para a glória do teu nome santo. Nós pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.